e vou começar com a parte teórica, tá? Isso era uma aula que eu tinha estruturado um estúdio meu. Deixa eu reduzir aqui um pouco a minha tela. Era uma aula que eu tinha preparado para um estúdio meu e ela. Vocês estão me ouvindo? Que parece que deu uma travada aqui no. Deixar o bate-papo aqui. Era uma aula que eu tinha planejado para um estúdio, e aí a gente acabou usando na disciplina de oficina de parametria, e aí eu dei uma adaptada nela para a gente conversar aqui. E ela fala um pouco de como a gente pode produzir arquitetura ou pensar arquitetura a partir de um conjunto de operações espaciais. Então a gente vai pegar alguns volumes base. Na verdade, o volume principal que a gente vai usar é um cubo, né? E a partir desse cubo a gente vai começar a manipular ele de diversas formas para a gente extrair deles outras formas um pouco mais complexas, com um nível de complexidade um pouco maior. Eu vou apresentar para vocês aqui na aula algumas dessas operações e no final a gente vai mostrar alguns exemplos de arquitetura que são produzidas mais ou menos com esse tipo de lógica. E aí depois eu vou fazer um tutorial bem rápido de algumas estratégias. Aí se vocês forem lá na pastinha, tem um arquivo que chama referência, que até eu já tinha apresentado para vocês antes, mas eu complementei ele, então ele tinha só os comandos de CAD, eu dei uma complementada nos comandos de CAD que tinha nele, coloquei aquela parte do texto junto, completei com todos os comandos do Rhino, então aquela folhinha feiosa que eu tinha feito no PDF, né? Agora está formatada bonitinha, bem completa, coloquei alguns comandos que estavam faltando, algumas explicações um pouco mais claras, então fica meio como uma folha de referência dos comandos do Rhino. E no final, na terceira parte, a gente tem um tutorial dessas operações espaciais. Então, ele fala passo a passo o que você tem que fazer para obter esses resultados no Rhino. Então, ele vai usar esses processos aí como referência para a gente atender as operações do Rhino. Eu não vou mostrar todas, são acho que 20 operações diferentes, né? Então, eu vou mostrar uma ou duas que são um pouco paradigmáticas que mostram aí as ferramentas que a gente tem. Na verdade, é uma ferramenta básica que a gente vai usar, uma ou duas ferramentas básicas que a gente vai usar. Então, eu vou mostrar duas ferramentas, duas operações, e o resto, gente, vocês vão poder escolher a partir do tutorial, até para eu entender se o tutorial está claro, se vocês estão dando conta de trabalhar a partir dele. E aí a ideia é que depois a gente pegue 3 volumes modificados e a gente cria uma composição espacial com eles. Pensa mais ou menos na lógica da estruturinha, né, que a gente ia encaixando, só que na estruturinha a gente trabalhava com superfícies e linhas. Então aqui nós vamos trabalhar com volumes. Nós vamos encaixar esses volumes e depois que a gente fizer isso, nós vamos começar a pensar o que esse objeto podia, como que esses volumes, né, esse objeto abstrato digital que a gente está criando, poderia virar um volume habitável. E aí, habitável, eu estou pensando desde a lógica do mobiliário até uma lógica de desenho urbano, de ser um grande quarteirão, uma grande estrutura urbana. Então, a ideia é um pouco a gente pensar nisso. E aí eu queria discutir isso com vocês. Eu queria que vocês fizessem essas experiências e vocês me trouxessem aí algumas coisas para a gente discutir junto aqui. Tá? Vamos fazer uma tentativa, vamos ver se funciona isso. Bom, as operações aí, na verdade, né, elas partem então desse conjunto de objetos, e aí eles dividem elas em 3 tipos, né, de adição, ou seja, que eu vou adicionar coisas nesse volume, então o volume vai ter mais volume do que eu tinha no começo. O deslocamento, a transformação desse volume, então eu posso pegar partes desse volume, movimentar elas e ver qual que é o impacto que isso tem no restante do volume. E a subtração, quando eu tiro coisas desse volume, né? Então eu vou acabar com um volume menor do que o volume que eu tinha originalmente. E as transformações podem acontecer com um único volume, então esse mesmo volume vai se reconfigurar
para dar o resultado novo, ou ele pode acontecer a partir de uma junção ou de uma subtração de volumes múltiplos. Então, eu vou usar 2 ou 3 volumes aí dentro desse conjunto, né? E vou fazer as operações usando eles de uma forma conjunta. Então, aí a primeira série aí, né, a série da adição. Então, eu vou só explicar mais ou menos o que é cada um deles, né? Eles estão, no caso, em português, todos eles, como eu já tinha falado, eles vêm desse livrinho aqui, Operative Design, tá? do Anthony Dimari e da Nora Wu. E aí a gente vai tentar, eu vou tentar explicar o que está acontecendo aqui. Aliás, eu vou até ver se, deixa eu ver se a notação aqui está funcionando, que aí eu consigo mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui, inicialmente, né, a ideia é que eu tenho um cubo. A ideia, então, é que eu tenho um cubo. E ele pega esse cubo e vai dividindo esse cubo em mais partes, ó. Então, ele vai dividindo o cubo ao meio, num sentido, ao meio no outro. E aí, isso daqui vai dando volumes que são subprodutos desse cubo. Então, por exemplo, isso daqui, ó, esse azul que eu estou desenhando agora, seria correspondente a 1/8 do cubo original. Se eu pegar, por exemplo, vou pegar aqui de vermelho, esse módulo aqui, ó, que vem para cá, para cá, para cá e desce. Ó, esse módulo aqui, ó, seria o módulo de 1/2. E por aí vai. Se vocês olharem lá no livro de referência, ele tem todos esses volumes base. E aí, o que está acontecendo aqui no expandir? Né? Ele está pegando o volume base, que está aqui tracejadinho, ó, que era um retângulo. Na verdade, esse volume aqui, ele pega essa parte aqui do meu cubo, ó, né? Corresponde a 1/4 do cubo. E aí ele está pegando a parte de cima e está movimentando essa parte de cima para cima, né? Essa parte superior para cima, ampliando aí o volume do cubo. Então, o do retângulo, do paralelepípedo original. Então, esse daqui é o expandir, é você pegar uma das faces e você deslocar ela para você conseguir ganhar um pouco mais de volume. A extrusão, a gente fez muito isso no SketchUp, né? Então, é pegar uma forma, desenhar essa forma na face aqui do objeto, e aí deslocar essa forma em alguma direção, e esse deslocamento acaba virando um volume. Então, esse é o processo de extrusão. É quando você pega uma forma, desloca ela e ela incorpora esse deslocamento no volume dela. É como se tivesse várias seções dessa forma. O inflar é você pegar, né, e deslocar uma parte do elemento para fora. Então, é como se eu tivesse aqui essa seção aqui do elemento, que é toda igual, né? Então, eu tenho todas as seções aqui desse objeto são iguais. E aí eu estou tendo um deslocamento dessa seção do meio, e aí a parede do objeto é deformada para incorporar esse inflado, como se eu estivesse inflando um balão mesmo, né? Aqui eles não estão trabalhando com curvas, mas no Rhino a gente tem a possibilidade de fazer isso daqui em formato de curva. Então, esse negócio aqui que está reto, ele vira aqui um balãozinho mesmo, como se ele tivesse inflado igual um balão mesmo. Como se eu tivesse soprado isso aí dentro e ele tivesse estufado. Então, esse daqui é a primeira seção. O ramificar, ele pegou esse desenho, esse objeto original aqui, é como se ele tivesse dado galhos, né? Ele dividiu ao meio e cresceu para os dois lados. A fusão, aqui, por exemplo, são todos de um elemento só, né? Assim, é um elemento que está ramificando. Aqui eu já tenho dois elementos diferentes, tá vendo? Esse daqui é um elemento de 1/2 do cubo, e esse aqui é o elemento de 1/4. Deixa eu mudar aqui para azul, que eu acho que vai ficar mais fácil de ver.
Peso branco, azul claro. Então, esse daqui, na verdade, eu tenho esse elemento com esse elemento juntando, e aí na hora que eu somo eles, eles se fundem aqui e viram um elemento só, né? Aqui ele ainda deixa marcado em linha tracejada, ele ainda deixa marcado aqui os volumes originais. Então, o volume original era esse aqui, ó, estrudado para lá, né? E esse aqui, estrudado para cá, que foram unidos. O aninhar é colocar um objeto dentro do outro. Então, eu tenho aqui dois conjuntos de objetos com espaço aqui entre os dois, que é um espaço habitável. E olha como é que na hora que eu vou colocando uma escala humana, vocês estão percebendo que isso daqui pode começar a virar um edifício? Ó. E eu estou colocando pessoas nesse intervalo, eu estou colocando pessoas aqui nessa parte de cima, estou colocando pessoas no telhado. Então, aninhar é colocar um objeto menor dentro de outro objeto. Aqui a gente ainda está adicionando. Aqui eu já começo a fazer deslocamentos, né? Opa! Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o objeto, partindo uma parte do objeto, que tirando uma parte do objeto, e reconfigurando o objeto a partir dessa parte. Então, aqui ó, eu tenho essa seção, e é como se eu tivesse pegado o objeto que estava indo reto, né? Imagina que tem um eixo aí do objeto e ele estivesse deformando o objeto para cá. Ele dobrou nesse ponto aqui. Aqui é mais ou menos a mesma coisa do dobrar, até não sei porque está na ordem errada, mas ele pegou, partiu esse objeto só nessa parte aqui. Então, imagina que teve um plano que seccionou o objeto aqui nessa parte, e ele pegou essa pontinha aqui, essa abinha, e levantou ela. Tá? O torcer, ele tem aqui o objeto original, ó. A parte de baixo permaneceu na mesma direção e a parte de cima foi girada. E aí as paredes se deslocaram como se elas estivessem presas nessa parte de cima. Então essa aresta aqui, que era vertical, virou essa aresta aqui inclinada. O deslizar, ele é pegar a superfície de cima e fazer um deslocamento nessa superfície no sentido do plano da própria superfície. Né? Enquanto a extrusão é um deslocamento normal à superfície, ou seja, eu pego essa tampa aqui e movo ela para cima, e aí ele ocupa o espaço que ele deslocou aí, nesse caso aqui do deslizar, o movimento que eu estou fazendo é um movimento no mesmo sentido, no mesmo plano dessa superfície. É, o encaixe, né, é basicamente você pegar duas peças e encaixar uma com outra, se não me engano o nome disso daqui é interlock. Depois eu vou pegar o arquivo, como a aula estava em português, eu não lembrava que eu tinha traduzido, eu vou colocar a tradução em português lá no arquivo também para você saber. Rotacionar, eu tenho os dois objetos aqui. Eu peguei um e rotacionei em relação a um determinado eixo, né? Então, eu tenho aqui o meu ponto de referência aqui. Esse não ficou bom. Aí eu estou rodando, pegando, ele estava aqui e ele está rodando nesse sentido aqui. Interceptar são dois objetos que têm uma área em comum, mas na verdade vocês estão vendo que isso é um processo aditivo, né? Embora ele desloque o objeto passa a ser essa junção aqui. O arrastar é eu ter dois objetos e direcionar eles no sentido da face de contato. Então eu tenho duas faces encontrando, eu desloco as duas faces do objeto. E aqui eu começo a ter as subtrações, ou seja, esse objeto ele passa a ser menor do que o objeto original. Né? Aqui o... Opa!
Vamos anotar. Tá faltando o nome desse daqui, que eu não sei como é que eu traduziria. Apertar Not, talvez eu tenha colocado como mesmo nome, porque o nome desse daqui é Not em inglês. O escavar é você fazer um buraco. Então, é como se fosse uma extrusão ao contrário, né? Na extrusão, a gente está puxando o objeto para fora, nesse caso, a gente está empurrando o objeto para dentro, e aí a parte que ele se desloca acaba ficando uma parte, é como se ele tivesse, né, o outro objeto tivesse entrado nele, e ela acaba virando uma parte vazia. O pinçar é como se eu pegasse com o dedo, né, essa parte do objeto. Então, ao contrário do inflar, o inflar ele aumenta o objeto, o pinçar é como se eu estivesse apertando uma parte, estrangulando o objeto, né, estrangulando ele. O comprimir é como se eu estivesse apertando o objeto, e aí é interessante que, ao contrário do pinçar, tá vendo que eu tenho uma redução de volume? No caso do comprimir, é como se as paredes estivessem se deslocando para fora. Aquele efeito mesmo, se você apertar uma laranja, né, aquele líquido que tinha lá dentro vai se comprimir, vai apertar, vai fugir para as laterais. Então, ele acaba tendo um aumento da área aqui embaixo na hora que eu faço essa pressão na parte de cima. O Not, ele está como se fosse é como se fosse o dividir, né, aqui. Então, é mais ou menos a mesma lógica do dividir. Opa. Só que aí eu estou removendo uma parte do objeto, né, então essa parte. Trabalhando com a canetinha aqui, tem hora que eu me embolo um pouco. Então aqui eu estou removendo essa parte do objeto que era esse volume aqui, né, mas só parcialmente, essa parte aqui continua inteira. O apertar, que é o tapper, na verdade, ele é uma redução da área dessa parte, dessa face aqui de cima, então ela vinha até nessa parte aqui de fora e ela foi reduzida. O fraturar é como se eu tivesse um objeto, né, uma falha que recortou o objeto, que dividiu ele. Isso também dá umas experiências super interessantes aqui, espaciais. Se você pensar numa pessoa nessa escalinha aqui, ó. Imagina a pessoa entrando nesse bequinho, né, e essa mudança de direção. Às vezes, andando nas ruas de São João, a gente tem um pouco essa impressão. E o cortar é mesmo você pegar um plano aqui e tirar uma parte do objeto que está de um dos lados do plano. E o degradar é como se eu pegasse o objeto, dividisse ele em várias partes e eu fosse escavando essas partes, né, com intensidades diferentes. É como se cada um abaixasse um pouquinho menos em relação aos outros. E a gente produz uma lógica de escada. Aqui estão subtrair com 2 volumes. Então, o extrair é menos, é tipo um menos interseção, né? Então, eu tenho 2 objetos aqui. Essa parte que estava interseccionando, não vai dar. Essa parte que estava interseccionando entre os dois, ela virou um vazio. O inscrever é quando os dois objetos encaixam perfeitamente, eu removo um deles. Então, esse objeto aqui, ele ocupava exatamente assim, né, a face desse objeto coincidia com a face do objeto de cima. E o puncionar é como se eu tivesse pegado esse retângulo grandão aqui, ó, esse paralelepípedo grande, colocado um outro dentro dele, tipo nesting, né? Só que aí eu peguei essa parte aqui e puxei ela para baixo. Na hora que eu puxei ela para baixo, o que estava dentro perfurou o que estava, o objeto que estava em cima. Ele puncionou, né? Como se eu tivesse uma força pontual empurrando o objeto por cima até furar. É o efeito que eu teria numa folha de papel se eu travasse ela e colocasse o dedo no meio. Então esse é o efeito de puncionar. Eu acho, gente, que esses são Aí ele tem umas operações conjuntas, que ele pode fazer várias vezes a mesma operação, o espelhamento. Esses eu não vou entrar em detalhe, não, eles nem estão no tutorial, nós vamos trabalhar com ele, não, podia ter tirado esse slide. E aí eu trouxe algumas referências, né?
Essa casa do Sou Fujimoto, no Japão, a casa N, ela funciona aí dentro dessa lógica do nesting. Então eu tenho um primeiro volume aqui externo, né, que vocês estão vendo aqui, ó. E dentro desse volume externo, eu tenho um segundo volume, que é a casa propriamente dita. Então ele criou tipo uma casca externa que gera aqui um espaço de jardim, né, de convivência que está acontecendo aqui no meio, é, é, que é um pouco privado em relação à rua. Então ele cria aqui uma transição de privacidade entre a área externa da casa, mas que não é também totalmente fechada, né? Aqui eu tenho muito contato com o exterior, porque ele foi cavando, ele foi cortando, tirando a, 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 a borda desse, perfurando a borda desse externo do nesting, né? Então, dentro do próprio elemento, ele faz mais de uma operação, não é uma operação única. E aí mostrar para vocês como é que o resultado vai ficando. Aqui. Aqui a gente consegue ver que, na verdade, são vários nestings, né? Ele tem vários níveis de nesting. A gente tem o primeiro aqui de fora, ó. Um segundo nível aqui dentro. E um terceiro nível dentro dele. Olha só que interessante. E olha como é que as ambiências vão dando pés direitos diferentes e qualidades de iluminação diferente com essa alteração dos planos verticais e dos planos horizontais, né? Aqui, ó, tem esse volume mais interno aqui, ó. Ele está aqui, ó. Aqui. Aí aqui, em azul, ó, a gente está vendo esse volume aqui, ó. É esse daqui, ó. Passaria lá por trás do outro. E aí ainda teria uma outra camada que eu estou vendo aqui de fora, ó. Pensar aqui nessa camada verde, ó, que está acontecendo aqui, ó. Eu estou vendo aqui a janela, tá vendo? Ó? Isso daqui já é visto lá de fora. Então, olha só que interessante, ao mesmo tempo que eu tenho uma comunicação muito forte com o exterior, essa comunicação é filtrada por essas camadas com aberturas que até são muito generosas, né? Então, assim, deixa passar muita luz. E a parte branca ainda ajuda no fato de que essa luz entra aqui, reflete na parede e entra por dentro das janelas aqui no ambiente, né? Esse ground foley também é basicamente um elemento escavado, né? Então eu tenho um cilindro aqui, tá? Em termos de planta, que a gente tem é isso aqui, né? E aí ele vai cavando esse objeto com alturas diferentes em vários pontos. Então, aqui, e aí é legal que ele levanta o objeto do solo, tá vendo? Ele já começa com uma distância. Então, isso daqui, mesmo a parte que é cavada mais baixa, já fica com uma altura boa para a pessoa poder sentar nela aqui. E é legal que à medida que você vai ficando em pé, a sua cabeça, a sua altura começa a passar para cima do objeto. Então, ele começa a dar a possibilidade de você acessar o teto do objeto e ter muitas diferentes perspectivas de ação, de visão. Olha só, aqui eu tenho, às vezes, dentro do próprio objeto, extrusões. Então, eu cavo o objeto, né, num bloco maior, e aí eu vou fazendo micro transformações dentro do próprio objeto. É como se eu pegasse aquelas paredes, né? Isso aqui é como se eu pegasse um piso aqui. Opa! É como se eu pegasse aqui um piso, pegasse uns recortes aqui no chão e começasse a estrudar esses recortes, ó. Ele vai fazendo as operações múltiplas vezes, né? Ele pegou esse retângulo grandão aqui, ó,
e cavou ele no meu cilindro, né? Porque aqui anteriormente era um cilindro. E aí, dentro desse cilindro, ele começou a fazer extrusões para dentro do cilindro, que vão criando de novo, ó, escadas, espaços de sentar, buracos no chão. Às vezes a pessoa pode, né, entrar no buraco no chão. Isso aqui, é claro, você tem que tomar cuidado com a questão da drenagem, da água. Mas ele dá uma permeabilidade que às vezes acontece no teto, que às vezes acontece na base. Né? E, de novo, olha essas qualidades de iluminação. Então, a pessoa que está sentada nesse objeto aqui, ela tem a opção de escolher se ela quer ficar no sol, se ela quer ficar na sombra, se ela quer ficar sentada, se ela quer ficar em pé. Né? Olha essa interação que interessante, por exemplo, dessa pessoa sentada em pé, apoiada no negócio, ele funcionando como uma mesa, né? Inclusive aqui laptop, coisas de trabalho e tal, e as outras pessoas todas sentadas aqui no objeto, né? Então, assim, isso dá uma diversidade de possibilidades muito grande. Essa é a Cooper Union do Morfose. Na verdade, a Cooper Union é uma escola de arte e design, foi montada por um magnata americano na década de 20, 30, e ela tem um prédio antigo que fica aqui, que fica para cá. Então, esse prédio aqui é um anexo novo. Inclusive, o curso de arquitetura da Cooperu não fica no prédio antigo, ele não fica nesse. E a gente consegue perceber aqui que eu tenho um grande volume, né, como se isso daqui fosse um paralelepípedo. Então, existe aqui uma estrutura bem convencional, ó, um prédio bem convencional. E aí, ele foi, né, criando distorções nessa casca aqui, nessa superfície. Não é exatamente uma dessas operações espaciais que a gente está fazendo ainda, né? Aqui a gente está trabalhando com transformação de superfície, que não vai ser o nosso exercício nesse momento agora. E aí, além disso, ele vai fazendo esses recortes, essas subtrações do volume aqui dentro. Então, aqui ele foi tirando esses volumes, aí são volumes bem irregulares que ele faz, né? E aí, na hora que ele tira essa pele protetora, deixa de existir, a gente consegue ver uma casca mais convencional do edifício, de janelas, né? Como a gente está mais acostumado a ver. E aí, essa casca aqui toda acaba funcionando como uma estratégia de proteção solar, de sombreamento do prédio, para não deixar o sol entrar muito forte nele. Aí eles brincam um pouco até com isso, tá vendo? Não sei se está dando para ver direito nesse desenho, mas a entrada fica. Aqui a gente tem essa marquise aqui, né? Então essa marquise vem até aqui. Aí eles cortam a letra virada aqui e aqui a letra está cheia. Então é como se eu tivesse pegado a letra, escrito ela cheia na parte de cima, vazada na parte de baixo. E aí eu pego isso daqui e dobro, né? A parte cheia fica sempre, a parte da letra vai ficando para cima e a parte vazia vai ficando sempre nessa parte de baixo aqui. Então esse jogo de cheio e de vazio acontece mesmo na tipografia. E aí isso vai criando de novo, né? Olha, esses intervalos, ó. O fato dessa parede não estar aqui, gente, faz toda a diferença na ambiência do prédio. Né? O fato de eu chegar e eu não chegar direto numa parede, eu chegar e ter uma marquise que faz uma transição dessa escala enorme do prédio, né? Ó, tá. Essa escala enorme do prédio aqui, essa escala enorme desse prédio para essa escala humana, ó, olha aqui a altura da pessoa. Ó. Então, o fato de ter essa marquise aqui
prepara o prédio para receber a gente, para a gente poder entrar nele. É uma transição que ele está fazendo dessa escala urbana muito grande, que é necessária até pelo próprio programa do edifício, e a experiência urbana de uma pessoa que não vai chegar num paredão de 20 metros de altura e tentar procurar ali onde é que está a porta. Ela já entende que aqui é um espaço que ela pode ficar abrigada. E entendendo que isso era uma possibilidade, eles criaram espaços de estar, banquinhos, aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Os espaços centrais. Essa aqui é a Flávia, tá vendo essa perninha dela aqui. Então aqui são lugares onde a gente pode sentar e esperar. E aí a gente não está exatamente dentro do prédio, você está numa área que é pública, mas ela já é um pouco mais privada, ela tende a ser mais usada pelo pessoal da Cooperuna do que o pessoal que está passando na rua. Né? Então, isso vai criando aí essas dubiedades de público e privado que enriquecem a experiência da arquitetura. Né? Esse também não é exatamente o que nós estamos fazendo, porque ele é uma distorção de superfície. Né? Então você pega a superfície aqui e ela vai sendo transformada para criar aqui um espaço lúdico, mas o objetivo dela, na verdade, é ser um banco. Eles pegaram um caminho aqui, não sei se era caminho ou se era uma cerca, né? Às vezes eu fico na dúvida se era um caminho de madeira ou se era uma cerca aqui que tombou. E aí eles vão brincando com a posição desses elementos para eles poderem virar horas encosto, né, hora encosto, hora cerca, hora passagem, hora assento, hora brincadeira, hora brinquedo. Isso é muito mais interessante, gente, se você estiver pensando num playground, num espaço lúdico para crianças, isso daqui é muito melhor do que aqueles bloquinhos que a gente pega no SketchUp prontos. Né? Então, será que eu não consigo fazer com que o próprio espaço seja um elemento lúdico que engaje as pessoas na sua utilização? Essa é a Casa da Música, do Curras, lá em Porto, Portugal. É, e aí é interessante a gente ver que ele tem de novo esse formato, né, de um volume que já é um volume distorcido, ou seja, se eu pegasse um volume clássico, ele ainda cavou, cortou partes desse volume aqui, né? Imagina que ele fosse aqui eu poderia pensar que ele era, né, sei lá, isso, e aí ele esticou o volume, ou que ele entortou aqui, que o volume era assim, ele entortou, ou que o volume vinha até aqui, e ele cortou essa parte aqui com esse plano. Então, muitas possibilidades. Olha essa escada aqui, ó, como é que ela flutua aqui, dando delicadeza para chegar até o espaço do prédio. Né? E aí, o Curras, quando ele informa para a gente o processo de projeto, você entende que ele é um processo de escavação do prédio. Ele pega esse volume, né, e vai pegando pequenos volumes, extraindo esses volumes do prédio para gerar os espaços e as ambiências que servem ao programa. Então, não é que ele está abrindo mão do uso que o espaço vai ter, né? Ele está aproveitando essa estratégia para criar os usos que ele quer, que ele pensou para o espaço. Aí aqui mostrar algumas vistas do objeto, aqui ele em construção, né? Você vê que ele fica em cima de uma praça elevada, então tem toda uma parte aqui de baixo que também resolve o prédio funcionalmente, né? E relaciona ele com o urbano. É um prédio que esse eu não conheço pessoalmente, tenho até curiosidade de ver que tipo de ambiente, que parece meio árido, né? Pra gente, eu sempre fico pensando se tivesse uma arvorezinha aqui, né? O que que aconteceria se tivesse uns espaços de sentar, mas isso a gente tem que perceber na escala como é que o negócio está funcionando, né? Essas são coisas que é difícil a gente perceber só na fotografia. E aí você percebe como é que esses vãos, esses buracos são usados para iluminar os espaços internos, né? Que isso é uma possibilidade bem interessante também. E é isso, gente. Eu queria já começar. Eu estava pensando em fazer essa parte teórica e a parte de o pequeno tutorial agora, mas já que não deu, a gente faz a segunda parte do tutorial. Acho que ainda vai dar tempo de vocês trabalharem um pouco, tá bom?
A gente volta então às 3, tá certo? E aí a gente vê o que a gente faz. Até mais.